Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 6, A Vinda do Senhor está às portas. Autor Pedro Dong. Título da semana 4, A Vinda do Senhor está às portas. Segunda-feira, ler com oração Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O reino de Deus e a queda do homem. Chegamos à última semana desta série do Alimento Diário, que tem por título A Vinda do Senhor está às portas. Nos próximos dias abordaremos inicialmente a história do relacionamento do povo judeu com Deus. Isso será importante para compreender como os judeus falharam em estabelecer o governo divino na terra. Veremos que no Éden a semente da desobediência e da independência foi plantada na humanidade pela serpente, consolidando-se no reino de Nimrod em Babilônia. Hoje precisamos vigiar para não seguir o mesmo caminho. Também veremos que a história da dispersão do povo judeu de Jerusalém, iniciando-se no ano 70 e indo até a criação do Estado de Israel em 1948, tem relação direta com a profecia da figueira em Mateus 24. Constataremos que realmente o Senhor está às portas. E mais do que isso, perceberemos como devemos agir e viver diante da iminência da volta de Jesus. Esta leitura é especialmente indicada para aqueles que querem ser cristãos vencedores. Para compreender a relação da história dos judeus e dos acontecimentos internacionais com as profecias de Mateus 24, vamos fazer uma retrospectiva, mostrando na palavra a intenção de Deus de restabelecer seu governo na terra. Nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, vemos que Deus criou os céus, a terra e o homem. Mas este último, diferente de toda a criação, foi criado à sua imagem e semelhança para ter domínio sobre a terra. No texto vemos a intenção de Deus de usar o homem como um canal para exercer seu governo sobre a terra. Deus criou homem e mulher para isso. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Versículo 28. Mas o homem pecou, e isso gerou uma tragédia para a humanidade. A serpente ardilosamente contradisse o que Deus havia dito ao homem sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Sabemos a consequência disso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Em outras palavras, a serpente ofereceu ao homem a possibilidade de ser capaz de sobreviver sem Deus. Esse foi o início da grande tragédia que resultou em todos os problemas que a humanidade tem experimentado ao longo de sua história. Esse é um alerta para nós. Deus é onipotente, tudo pode, onisciente, tudo sabe, e onipresente, está em todos os lugares. E a serpente sugeriu que o homem poderia não somente ter um viver independente dele, mas ser igual a ele. Não há a menor possibilidade disso acontecer, porque Deus é ilimitado. A capacidade humana é infinitamente inferior ao poder de Deus. Portanto, Deus não criou o homem para este usar sua capacidade para ajudá-lo, porque ele não precisa desse tipo de ajuda.
Deus tem o poder de realizar o que quiser. O homem foi criado para ser usado como um canal para Deus realizar sua vontade na terra. Não caiamos no erro de Adão e Eva. Cada um de nós precisa distinguir seu lugar diante do Criador. O pecado entrou na humanidade por meio da desobediência do homem à palavra de Deus. O veneno da serpente injetado no homem fez com que este se julgasse capaz de viver sem Deus. Por isso a palavra afirma expressamente que não há justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dessa forma, o homem foi criado com um propósito muito nobre, o de dominar sobre a terra, mas foi dominado pelo pecado e pela morte ao longo das gerações. Que o Senhor nos livre de achar que podemos ter uma vida independente dele. Pergunta de hoje: como neutralizar o veneno da serpente em nossa vida? Leitura de apoio: Progresso Espiritual, capítulo 2, de Dong Yulan. É tempo de reedificar a casa do Senhor, capítulos 2, 9 e 10, de Dong Yulan. Você está preparado para o fim? Capítulos 4 a 6, de Ezra Ma. Amar a vinda do Senhor, capítulos 2 e 5, de Miguel Ma. Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória vem, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória